Quem é o lateral que atua na Europa, que diz ter sido procurado pelo Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a nova entrevista de Pedrinho. Presidente do Vasco escancarou o racha com a 777, responsável pela SAF do clube. Preciso te atualizar sobre uma entrevista que Júlio Casares deu, falando a respeito de Thiago Carpini, e o que já era claro ficou ainda mais. O técnico tá nas últimas. Para completar tudo sobre o Corinthians, que tem negociações avançadas para liberar um zagueiro, atualizações importantes no Santos em relação a reforços, preciso falar também sobre para onde vai o meio-campista Iago, que pertence ao Fluminense e fez bom campeonato da Carioca pelo Nova Iguaçu. Só para arrematar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800. Colocando na tela jogos da Libertadores da América da noite dessa terça-feira, acompanhado dos meus palpites. Tô imaginando a vitória do Estudiantes contra o Strongest, do Grêmio diante do Huachipato, do Fluminense contra o Colo-Colo e do Libertad contra o Deportivo Táchira, os times da casa muito favoritos, assim como também na Sul-Americana, que conta com as presenças de Corinthians e Atlético Paranaense. Para você fazer sua fezinha na aposta real é super simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro. Fernando Seabra será de fato o novo comandante da Raposa. O Cruzeiro ainda busca um ex-jogador para que seja um auxiliar técnico dele. O Cris e o Alex já recusaram esse convite. Só uma curiosidade, o Seabra, antes de aceitar a volta ao Cruzeiro, trabalhava no Red Bull Bragantino Sub-23, que disputou a terceira divisão do Campeonato Paulista, quinto lugar na classificação geral da fase de grupos e eliminação no primeiro mata-mata para o Grêmio Prudente, placar agregado de 4-3. Seguindo com o giro de notícias, tem muita coisa legal, quero te contar que o meio uruguaio Depena se despediu dos demais jogadores do Internacional. Nessa terça-feira ele está a caminho do Bahia, onde vai ser anunciado muito em breve. Quem já foi anunciado foi Emanuel Martínez, volante de 29 anos de idade, que pertencia ao América, ele é novo reforço do Fortaleza, operação de US$ 2 milhões, como eu já havia contado para vocês na segunda-feira. Por falar no Fortaleza, quero contar para vocês que Thiago Galhardo pediu para deixar o clube. Ele alega que não está bem psicologicamente, são só 3 gols em 11 partidas, ele se meteu numa confusão e agrediu um funcionário do Ceará na partida decisiva do Campeonato Cearense, partida essa em que ele nem entrou. E diante desse cenário, a tendência é que o jogador não fique. Há uma negociação com o Goiás. Por falar em reposição, o Júlio Furch, atacante argentino que pertence ao Santos, é o nome dos sonhos do Fortaleza, mas é difícil imaginar que o Peixe tope negociá-lo. Quero te contar agora uma novidade sobre a licitação do Maracanã. Eram 3 candidatos a ficar com o estádio. Primeira parceria da dupla Fla-Flu, a segunda do Vasco em parceria com a W Torre, e a terceira dos responsáveis pelo grupo que administra o Mané Garrincha em Brasília. Trata-se do consórcio RNGD, mas, de acordo com os responsáveis pela licitação, esse grupo foi desclassificado do processo, restam apenas Fla-Flu versus Vasco da Gama. Para completar o giro de notícias, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, descartou a contratação de IR Mina. Frase do presidente, abre aspas, o Grêmio não está à procura desse jogador, nem fez proposta. Embora ele tenha sido oferecido, não é um atleta que interessa ao clube. Você curtiu esse giro de notícias? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa, qual o assunto que mais chamou a tua atenção. Quero falar agora sobre Pedrinho, o presidente do Vasco, resolveu abrir o jogo a respeito das coisas da SAF e da 777. Esse bate-papo fez parte de um podcast chamado Futebolaço. E o Pedrinho diz o seguinte, abre aspas, sei que sou minoritário, tenho 30%, e não concordo com quase nada que foi feito nesse contrato. Não fui eu quem fiz, mas entrei sabendo. Fico indignado com muitas coisas. São cláusulas de confidencialidade que não foram feitas por mim. Aí perguntaram, mas Pedrinho, você seria barrado se você fosse, por exemplo, ao centro de treinamento? Resposta do Pedrinho, acho que ninguém vai me barrar no CT, mas vou fazer o que lá?
Não participei do planejamento esportivo, não conheço os atletas, não contratei, não vendi. As pessoas querem que eu vá lá para fazer o quê? Perguntou o presidente do clube. O que você pensa sobre essa treta entre 777 e Vasco? Nessa questão você está de que lado? Use espaço para comentários e opine. Quero te atualizar agora sobre o futuro do meio atacante Iago, 22 anos de idade, um dos premiados no evento que aconteceu nessa segunda-feira, depois que o Campeonato Carioca terminou. O jogador que pertence ao Fluminense estava emprestado ao Nova Iguaçu até o fim da temporada. O Fluminense decidiu pela volta do atleta, que se apresenta nessa quarta-feira, mas tudo indica que o Iago não fique. O contrato se encerra em dezembro, o Flu afirma que está perto de uma prorrogação do contrato por mais 2 temporadas e no momento seguinte deve emprestá-lo, mas não será nem para o Corinthians nem para o Santos nomes especulados. A notícia que surgiu nessa terça-feira dá conta de que o maior interessado no momento é o Botafogo de Ribeirão Preto. Confesso que eu esperava mais para o atleta que fez grande campeonato carioca, foi um dos destaques, muito talento com a bola nos pés e em franca evolução. Bora falar agora sobre Júlio Casares, o presidente do São Paulo, participou de um encontro numa universidade. Ele foi palestrar, falar a respeito do São Paulo e das coisas do mundo do futebol a estudantes de jornalismo e demais estudantes, não eram só jornalistas não, tá? E aí, assim que o bate-papo acabou, a palestra acabou, um estudante resolveu entrevistá-lo e com o microfone na mão, acompanhado por alguém que gravava via celular, esse torcedor, esse estudante, perguntou a respeito do futuro do Carpini. Dá uma olhada no que disse o presidente do São Paulo, abre aspas. Ele é o técnico e está trabalhando. Vamos entender que está no começo de um trabalho. Não podemos demiti-lo antes de um trabalho mais longínquo, mas é uma atividade que requer sempre uma avaliação jogo a jogo. Vamos com calma. A notícia de hoje é que ele é o técnico do São Paulo, fecha aspas. Você vai percebendo que o Júlio Casares vai mudando o seu discurso em meio à frase, né? Ele inicia garantindo que não dá para demitir o técnico porque ele tem pouco tempo e termina afirmando que a avaliação é jogo a jogo, que nesse momento ele é o técnico do São Paulo, mas se tropeçar de novo, a informação que eu tenho dito para vocês desde sábado, será demitido. São Paulo enfrenta nessa quarta-feira o Cobresal na segunda rodada da Libertadores da América. A primeira terminou com derrota. Se o São Paulo perder, posso assegurar para vocês que ele cai. Se o São Paulo empatar, a menos que seja um empate heróico com gols nos acréscimos, alguma coisa nesse sentido, ele também cai. Não se descarta, inclusive, a possibilidade de, em caso de vitória com péssima atuação diante de um time que ainda não venceu na temporada, o Carpini ser demitido, algo que já aconteceu na temporada passada, quando o Rogério Ceni caiu depois de uma vitória contra o Porto Cabelo dentro de casa. Você pensa que o trabalho do Carpini ainda merece continuidade? Chega de Carpini? Use o espaço para comentários e registre a sua opinião. Bora falar agora sobre um lateral esquerdo que revelou ter sido procurado pelo Flamengo. Me refiro a Douglas Santos, lateral esquerdo de 30 anos de idade, atualmente no Zenit. Você vai lembrar dele. Bons recursos, tem qualidade técnica, já foi inclusive convocado para a seleção brasileira em outros momentos. Jogador revelado no Náutico, com passagem pelo Atlético Mineiro, até que se mandou para o Hamburgo. Da Alemanha ele foi para o Zenit, onde joga desde a temporada 2019. Pois bem, em entrevista ao Globo Esporte, o Douglas afirmou o seguinte, abre aspas, teve interesse o interesse do Flamengo aconteceu. Meu empresário me informou sobre isso, dizendo que o clube perguntou sobre mim. Isso inclusive aconteceu na última janela do começo do ano. Douglas completa. E eu disse para o meu empresário que o momento certo vai chegar. Meu planejamento na Europa ainda não se concretizou. Tenho o sonho de jogar a Champions League de novo. Fecha aspas. Na teoria, o Zenit se classificaria para a Champions. O time tem sido campeão com enorme frequência. No campeonato atual ele era o vice-líder, mas já recuperou a primeira colocação e como líder ele participaria da Champions. Só que por conta daquele embargo, das punições previstas à Rússia, por conta do conflito com a Ucrânia, os times russos não têm participado da Champions. Então, a menos que ele se mude de clube ou que a guerra termine, o Douglas Santos não vai ter esse sonho de voltar a jogar Champions realizado tão em breve. Titular absoluto com a camisa do time russo, na atual temporada 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Imagino que esse contato com o Douglas talvez tenha até acontecido antes de o Matias Vinha ser contratado. Não dá para imaginar que nesse momento, com o Vinha e com Ayrton Lucas, o Flamengo siga buscando um jogador para essa posição. Só para completar sobre o Rubro Negro, a primeira partida em casa na Libertadores da América, marcada para essa quarta-feira contra o Palestino, já são mais de 45 mil ingressos vendidos. Hora de te atualizar sobre as coisas do Santos. Peixe prometeu de 3 a 5 reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B, certo? Um deles é
Maceió, atacante de 20 anos de idade, destaque na reta final da temporada do Campeonato Paulista pela minha Portuguesa. Jogador revelado na própria Lusa, tinha salário de apenas R$ 2.000 mensais enquanto atleta rubro-verde. O Santos busca um atacante de lado de campo, o primeiro alvo foi o Rossi, o atacante do Vasco, mas o negócio está desfeito. Repercussão muito ruim entre torcedores do Peixe, tudo porque o Rossi provocou o Santos no fim do ano passado, quando o Peixe foi rebaixado. Santos desfez esse negócio e voltou a estacar zero em relação ao atacante de lado de campo, e é nesse contexto que o Maceió pode ser contratado. Ouvi de uma pessoa da Lusa que existe proposta oficial pelo Maceió e as coisas estão sendo analisadas. Outro que pode se mudar da Portuguesa para o Santos é Thales, lateral direito de 20 anos de idade, mais um formado no Canindé, jogador de enorme potencial que ainda precisa ser lapidado. Tanto o Maceió quanto o Thales também estiveram na mira do São Paulo. Tricolor acabou desistindo da contratação de ambos. Só para fechar, em relação ao Santos, o Peixe descarta qualquer tipo de negócio envolvendo o zagueiro Joaquim numa eventual troca com Carlos Miguel. Essa história surgiu nas redes sociais e não há a mínima chance de avançar. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que avançou na liberação de um zagueiro em informação exclusiva. Uma fonte corintiana me assegurou que Raul Gustavo, atleta de 24 anos de idade, formado no próprio clube, esteve no Bahia no ano passado e voltou para essa temporada, pode parar no Guarani. Entre Guarani e Corinthians está quase tudo certo. Corinthians acenou com a possibilidade de empréstimo até o fim da temporada. A curiosidade é que o Raul Gustavo tem contrato somente até 31 de dezembro, não parece fazer parte dos planos da diretoria alvinegra. O que falta para que o negócio avance? Um acordo com o atleta, o Raul Gustavo, que desde que voltou ao Timão atuou em apenas 4 partidas, o último jogo há quase um mês, no dia 10 de março. Hoje ele é a quinta opção do sistema defensivo, atrás do Félix Torres e do Gustavo Henrique, que são os zagueiros titulares, do Kaká e do Caetano, que vem na sequência. Se o Raul Gustavo for negociado, o Corinthians pode pensar em buscar alguém no mercado ou, eventualmente, passar a utilizar atletas da categoria de base. Só para arrematar sobre o Corinthians, o Timão contratou Adrian Brizuela, zagueiro paraguaio que pertencia ao Taquari. Esse cara chega para o time sub-20, contrato até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. Já em relação ao Guarani, de quem falei agora há pouco, por causa do interesse em Raul Gustavo, o Bugre tem negociações avançadas para vender o meio atacante Regis, um dos destaques do time, para o Goiás. Dois times que se enfrentam na Série B. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais tarde, tem a tradicional live ainda nessa terça. Abraço, tchau!